Olá, visionária! Olá, visionário! Tudo bem com você? Eu vou dar continuidade nesse vídeo, falando só um pouco mais do meu despertar espiritual, mas de uma forma muito mais direta, voltada aos resultados. O que mudou na minha vida, que realmente fez eu parar para pensar, falar, nossa, então é realmente isso que eu precisava para as coisas na minha vida começarem a fluir de uma maneira que realmente eu queria, atraindo coisas mais positivas na minha vida, dando um direcionamento para aquilo que realmente eu desejo na minha alma, me conectando aos meus sonhos que estavam adormecidos, me conectando a me preencher muito mais de coisas mais significativas e mais profunda, tendo melhores conversas com as pessoas, tendo melhor convivência. Então, são benefícios que eu tive de coisas que eu nunca tinha vivido antes na minha vida. E tem uma palavra na Bíblia que eu não lembro em qual que tá, mas lá diz assim, que tudo se fez novo. Tudo na minha vida, na parte da minha, na minha motivação, na parte do meu processo de me valorizar. Então, eu vou contar aqui 3 milagres dos maiores que eu tive em relação a mim mesma, em relação ao meu pai e em relação à minha mãe, que foram 3 coisas mais significativas que eu parei para pensar e parei para entender, né? Como que quando você muda, parece seu entorno muda, sabe? Quando você joga luz para dentro de si, parece que isso reflete no seu ambiente, reflete em um ambiente mais harmonioso, com mais respeito, atraindo pessoas que correspondem em ressonância com aquilo que você está vibrando dentro de você, vibrando mais amor, vibrando paz, vibrando um sentimento que você não sentia antes, uma tranquilidade, sabe? E tem coisas que, olha, eu vou contar pra vocês não vão acreditar, porque eu sei que vocês me conhecem aqui no canal há pouco tempo, mas eu era uma pessoa muito impaciente, de uma maneira a ser muito reativa com as pessoas, com a lidar com os desafios. E nesses últimos, até depois um pouco da volta, né, da situação normal, depois da pandemia, foi quando eu comecei a ter consciência mais dos meus comportamentos em relação ao outro, em relação ao que outro transmitia para mim, assim, de uma maneira a observar um pouco mais, em vez de querer falar muito mais, ouvir um pouco mais, ter escutativa, estar mais presente também por inteira, de corpo, mente e alma. Então isso fez total diferença e senti realmente o que é a paz que excede a todo entendimento, que são coisas que raramente a gente consegue sentir em momentos mais desafiadores, assim. Eu consegui perceber um pouco mais lá em Curitiba, mas aqui eu não sentia, mas depois do meu despertar eu entendi que algumas pessoas que precisam mostrar para mim esse lado que eu não me observava, para realmente vir à tona, né, essas questões que precisavam ser curadas. Então isso foi muito bem trabalhadas e que trouxe esse verdadeiro sentimento de paz, que é a melhor coisa que eu posso dizer para vocês que aconteceu comigo disso. Diante disso, eu posso contar também em relação à minha percepção nova da minha mãe, porque é uma coisa que ela me ensinava a todo tempo e eu não percebia. Eu não tive uma relação muito boa nem com minha mãe e nem com meu pai, era muito, muito difícil, em questões que eu já tive que fazer muito tratamento de terapia com psicóloga, e era muito bater de frente muito com meu pai, com a minha mãe, enfim, teve coisas muito complicadas assim durante a minha juventude, né, com eles. E uma coisa que eu percebi muito através muito que a gente
conforme o passar dos anos, eu sei porque agora eu tenho 32 anos, eu percebo que nessa minha maturidade também, e eu percebi que a minha mãe, ela me ensina muito sobre o perdão. Ela tem uma facilidade que é raro as pessoas ter de perdoar as outras pessoas. E eu vejo que isso pra mim era muito difícil. Muito difícil, desde o meu primeiro relacionamento até perdoar coisas que as pessoas me ofenderam, humilharam, porque eu também já sofri bullying durante 7 anos. Então foi coisas que eu observei que a minha mãe sempre tá me ensinando em todo tempo, assim, nessas questões que a gente muitas vezes não aceita o comportamento do outro, a forma que o outro nos trata, enfim, e isso para um relacionamento duradouro é muito importante, e para sim relacionamentos significativos conosco mesmo, de me perdoar e perdoar a outra pessoa, sentir essa liberdade, sentir essa nos livrar, né, desse sentimento desses ressentimentos, dessas mágoas, desse rancor que eu via que eu tinha muito, assim, muitas épocas da minha vida. Então, não guardar mais esses pesos, assim, que a gente muitas vezes tem que trabalhar, assim, de uma forma muito mais, dar ênfase, né, um pouco mais nisso para conseguir se libertar, se sentir mais leve, para viver com leveza, né? Como o livro da Karen me diz. E outra coisa que foi o meu pai que me ensinou, um grande ensinamento através da minha cura, né? Através do meu despertar espiritual ali do meu pai, foi a questão de aceitar as pessoas como elas realmente são e não querer mudar elas conforme as nossas vontades, conforme os nossos desejos, conforme achar que todo mundo é do mesmo jeito e sempre vai ser do mesmo jeito, e não adianta as coisas que a gente fala, que no fundo ela tem o tempo delas. Cada um tem o seu tempo. E não importa em que época cada um nasceu, se for... as pessoas mais velhas normalmente têm uma cabeça mais dura, tem uma cabeça mais fechada, tem uma cabeça que não adianta fazer nada, que a pessoa vai ser sempre assim. Não. Eu entendi que se a gente, em vez de apontar que o outro mude, que o outro faça, que o outro seja assim ou seja assado, a gente realmente mudar o nosso comportamento dentro da gente mesmo, que isso vai se refletir no exemplo que a gente está dando para a mudança do outro, para a evolução do outro, para aspectos mais assim. Uma coisa que, para vocês terem ideia, eu nunca tive, não a oportunidade, mas eu não tive um momento que eu sentei com meu pai e que ele conseguia me ouvir, sabe, abertamente, ouvir a minha opinião, ouvir ali os projetos que eu tinha de vida, as minhas ideias, as coisas. Então, nesse processo, tanto o processo de eu passar um ano fora e a distância também que ajudou a tudo isso, a trabalhar interiormente essas mudanças, mas também eu interiormente falar, cara, hoje eu sei que eu consigo sentar, ouvir e simplesmente observar, estando presente ali com meu pai, entendendo porque ele pensa, com a forma com que ele age, não querendo mudar a forma que ele pensa, a forma que ele se comporta, ou o modo dele de viver, e simplesmente tranquilizar tudo isso, sabe? Isso é muito, muito bom. E eu espero que você também passe por experiências que realmente transforme a sua vida de relação consigo mesma, de relação com o próximo. E eu vou compartilhar um assunto muito legal que vocês amam aqui no canal, que eu vou colocar à parte, não vou colocar nesse vídeo, para o vídeo não ficar mais tão longo,
mas que eu quero muito compartilhar a minha relação nova, a minha relação realmente que vocês gostam, que é a relação de casal, né? Relação amorosa também, que mudou em muitos aspectos também, que eu vou contar pra vocês em breve, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!